Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta. Vamos lá. Então, começando aqui a aula sobre atos administrativos, aula 2, né, do dia 13 de maio, aula 2, parte 1. Quer dizer, parte 2, porque a gente já fez a apresentação na parte 1. Então, aula 2, parte 2, falando aqui sobre os atributos ou características dos atos administrativos. Por que a gente chama atributos ou características dos atos administrativos? Pelo seguinte, porque alguns autores dizem que são atributos e outros dizem que são características. Mas qual a diferença? Nenhuma diferença, tá? O que importa é que são aspectos que os atos administrativos apresentam, né? De um modo geral, genérico, e que demonstram sobre esses atos, né, o que faz com que esses atos tenham a característica, o invólucro, o modelo de um regime jurídico de direito público. Vocês vão perceber que esses atributos, essas características, dão a esses atos algo diferenciado dos atos privados, por exemplo. Então, vamos começar. Primeiro aí, atributo ou característica é a presunção de legitimidade, né? Que é a presunção de que os atos administrativos, eles são válidos, eles estão em conformidade com a legislação, ou seja, eles gozam, né, de uma presunção, se presume que esses atos, eles sejam legítimos, certo? Essa presunção, ela tem duas subdivisões, vamos dizer assim. Uma que diz respeito à presunção mais relativa, que é a presunção juris tanto, e para alguns é a presunção de veracidade, ou seja, uma presunção de que aqueles fatos são verdadeiros, né, estão em conformidade com a realidade, mas não é uma presunção que ela não é absoluta. Não vai existir aqui uma presunção absoluta. Por quê? Porque os atos administrativos são passíveis, né, de verificação judicial. Então, eles são passíveis de anulação judicial caso eles sejam inválidos. Então, a gente tem que sempre lembrar, né, que essa presunção aqui ela é uma presunção relativa, uma presunção juristante, mas se presume sim que eles são verdadeiros, que eles são válidos. Há também essa presunção relacionada aí à lei, né, que é a presunção de legitimidade, decorre diretamente da lei, da soberania do Estado, da finalidade administrativa e da presunção de conformidade legal. Ou seja, o ato administrativo, quando emanado, quando criado, quando feito, quando realizado, se presume que ele seja um ato em conformidade com a lei, ou seja, um ato legítimo, que a autoridade administrativa tenha competência para emanar aquele ato. Isso é muito importante dentro dos atos administrativos, por quê? Porque faz com que o ato administrativo por si só tenha validade. Ele não precisa de nenhuma verificação judicial posterior, por exemplo, né? Ele não precisa de uma validação cartorial, por exemplo. Então, ele por si só, ele já goza dessa presunção de legitimidade que é muito importante. Outro atributo ou característica importante aí para os atos administrativos, a gente vai deixar aqui, vejam, a gente resolveu nomear como atributo, tá certo? Mas você pode usar como atributo ou características, tanto faz. É só para a gente facilitar aqui a nossa continuidade. Então, outro atributo importante é a presunção de veracidade, ou seja, se presume que os atos são legítimos, ou seja, estão em conformidade com a lei, e se presume também que os atos eles são verídicos, ou seja, eles são produzidos de acordo com a realidade e eles têm fé pública. O que isso significa? Que eles por si só, eles já bastam, né? Então, por exemplo, uma declaração de um servidor público, por exemplo, de uma certidão, já basta, não precisa você ir até o cartório fazer o reconhecimento de firma ou o registro daquela informação. Por quê? Porque o servidor público ele tem fé pública de que o que ele declara em uma certidão, em uma declaração, é válido, certo? Outra coisa importante é a imperatividade ou coercibilidade. O que é isso? Deixa eu afastar um pouquinho aqui a minha câmera, que eu tô vendo aqui que tá atrapalhando um pouquinho, né? Acho que melhorou agora. Pronto. O que é isso, a imperatividade ou coercibilidade? Os atos administrativos, eles se impõem aos terceiros, independentemente de autorização judicial. O que isso significa dizer? Que o ato administrativo, ele vai ter que ser cumprido pelo indivíduo,
independentemente dele gostar ou não daquela decisão do ato administrativo, tá? E aí a gente está falando de meios indiretos de coerção, tá certo? Por que meios indiretos de coerção? Porque aqui, nesse momento da imperatividade ou coercibilidade, a gente está dizendo que o ato administrativo ele deve ser cumprido, tá? Agora, se ele não for cumprido, aí existem meios dentro dos atos administrativos para obrigar a esse cumprimento. Aí são o que a gente chama de meios diretos de coerção. Aqui são meios indiretos, ou seja, só dizendo, né, para os indivíduos, para os particulares, que os atos administrativos, eles gozam, né, dessa imperatividade ou coercibilidade e devem ser cumpridos em sua integralidade. Outro atributo importante que deriva já daquele, né, da imperatividade ou coercibilidade é o da autoexecutoriedade. Aqui, vejam a diferença aqui, ó, são meios diretos de coerção, tá certo? Aqui, ó, meios diretos de coerção. Ou um pouquinho ruim, mas tudo bem. Tem hora que não sai muito direitinho. São meios diretos de coerção. O que são esses meios diretos de coerção? São, deixa eu circular aqui direitinho para poder ficar. São exatamente esses modos, né, que a administração possui de fazer com que os seus atos administrativos sejam cumpridos sem a necessidade de uma intervenção judicial para o seu cumprimento. Então, por exemplo, a administração determinou o embargo de uma determinada obra, tá? A obra estava acontecendo, mas a administração verificou que aquela obra não estava cumprindo os requisitos corretos, causava algum risco, e embargou aquela obra. Isso é uma imperatividade ou coercibilidade, ou seja, está obrigando aquelas pessoas, aqueles particulares que estão fazendo aquela obra, que eles parem a execução da obra imediatamente. Outra coisa isso é a imperatividade, obriga aos particulares a suspenderem a execução daquela obra. A gente está falando de um meio indireto de coerção. Mas eu posso ter também a necessidade de um meio direto de coerção, que é o seguinte: aquela obra, além de ter que ser paralisada, ela precisa ser demolida. Preciso haver uma demolição ali, porque é um risco grande no entorno, enfim, algum motivo tem que haver. E aí o que é feito? É feita a demolição. Essa demolição precisa de uma autorização judicial de maneira nenhuma. Ela é uma execução sem necessidade de intervenção judicial, com os meios diretos de coerção, tá certo? Outro atributo dos atos administrativos importante é a finalidade. Na verdade, todo ato administrativo tem como finalidade o interesse público. Isso aqui é algo basilar dentro dos atos administrativos, tá? A gente vai falar muito sobre o interesse público, porque o ato administrativo ele existe para que se consiga atingir o interesse público. Tudo no ato administrativo diz respeito ao interesse público, tá? Tudo dentro da administração pública, do direito administrativo, é voltado para o interesse público. E nos atos administrativos não poderia ser diferente, certo? Um outro atributo que só a professora de Pietro fala é o atributo da tipicidade. Neste atributo, né, se fala que o ato administrativo ele tem definições específicas para a produção de determinados resultados, ou seja, o ato administrativo ele deve estar definido na lei, tá? Ele deve estar tipificado na lei. O tipo do ato administrativo deve estar previsto legalmente para que ele possa existir. Isso faz muito sentido porque o regime jurídico de direito público é todo baseado na lei, tá? O regime jurídico de direito público ele não admite que novos atos sejam criados, como por exemplo no direito civil, como por exemplo na vida dos particulares, e a partir dessa criação de novos atos, o direito vem a reconhecê-los. Na verdade, os atos administrativos eles precisam estar previstos na legislação para que possa ocorrer. Vocês já estudaram isso, né? Na parte inicial do direito administrativo e já viram que no direito administrativo a gente vai poder realizar atos, vai poder fazer alguma coisa em virtude da lei, ou seja, a lei deve autorizar. Se a lei não autoriza, é impossível fazer isso. Bom, essa foi
a parte 2 da aula sobre atributos ou requisitos dos atos. Aliás, atributos ou características, perdão, dos atos administrativos. Os requisitos a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Até já já!